Graça e paz. Queria trazer uma palavra para nossa meditação hoje. Na carta ao Evangelho de Judas. Judas, a partir do verso 10, diz o seguinte: apesar disso, esses tais levianamente difamam tudo que não compreendem e se corrompem até nas atitudes mais simples que aprendem por instinto como animais irracionais. Ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim, ávidos pelo lucro, se jogaram no erro de Balaão e foram tragados pela morte na rebelião de Corá. Essas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco sem o menor pudor. Agem como pastores que a si mesmos se apacentam, vagam como nuvens sem água, impelidas pelos ventos, são como árvores sem folhas nem fruto, duas vezes mortas, arrancadas pela raiz, são como ondas bravias do mar, espumando suas próprias indecências. Estrelas errantes para as quais estão preparadas mais densas trevas por toda a eternidade. Ora, foi quanto a esses que Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou: eis que vem o Senhor com milhares de seus santos, a fim de executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações malignas que cometeram e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele. Tais pessoas vivem murmurando e se queixando, dominados por seus próprios desejos impuros. Sua boca proclama arrogância e usam de adulação para conquistar seus objetivos. Querido, há quantos anos, milhares de anos, 2000 anos aproximadamente, foi escrito o Evangelho de Judas? E o que a gente pode observar, parece que ele está falando de coisas, parece que ele viu os nossos telejornais nos dias de hoje e começou a escrever aquilo que está passando na mídia nos dias de hoje. Parece que ele foi ao show da Madonna e, com seus próprios olhos, como testemunha ocular, ele viu todas aquelas atrocidades, todas aquelas indecências que aquele show produziu. Parece que ele estava lá. Parece que ele estava vendo a transmissão ao vivo da Rede Globo para o mundo todo. Mas não, ele não estava lá. Ele escreveu isso há mais de 2000 anos atrás. Vou ler de novo. Apesar disso, essas tais levianamente difamam tudo que não compreendem. As pessoas estão difamando. O que aconteceu naquele show lá da Madonna foi uma difamação levianamente dos objetos da nossa fé, dos objetos que compreendem a nossa fé e a nossa esperança. Se corrompem até nas atitudes. Olha só que coisa tremenda. Mais simples, que aprendem por instinto animal. Que a gente pôde observar naquele show ali, horripilante da Madonna, foi realmente o que está escrito aqui, que eles corromperam até as atitudes mais simples. Ela foi paga, ela foi contratada pela prefeitura do Rio de Janeiro para cantar, para fazer um show. Mas não um show de bizarrice, atrocidades e indecência do qual ela se prestou e se prostrou. Se prostrou diante de Satanás, fazendo satanice.
Grande verdade é essa. As atitudes mais simples, eles se corrompem por instinto como animais irracionais. A que ponto o ser humano chegou de prestar um culto ao vivo, satânico, irracional, como se fossem animais. Como se fossem animais. Ele continua: ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim, ávidos pelo lucro, se jogaram no erro de Balaão e foram tratados pela morte na rebelião de Corá. Essas pessoas participam de reuniões, celebrações, banqueteando-se sem o menor pudor. Sem o menor pudor. Agem como pastores que a si mesmos se apacentam. Vagam como nuvens sem águas, impelidas pelo vento, levada por qualquer direção, fazendo o que der na telha. Não tem um norte, não tem uma razão que funcione. Impelidas pelo vento. Como animais irracionais. A gente assiste a sociedade aplaudindo, participando de bizarrice, dessa bizarrice que foi o show dessa Madonna. São como árvores sem folhas, nem fruto, 2 vezes mortas. São como árvores ressecadas, sem folhas, sem frutos, 2 vezes mortas. Arrancadas pela raiz. Ou seja, não tem mais nem uma fonte que irriga essas pessoas. Não existe. Elas estão tão ressecadas espiritualmente, estão tão ressecadas moralmente, que elas é como árvores que estão arrancadas e jogadas e mortas 2 vezes. Ou seja, o que sai, o que exala delas é simplesmente podridão. São como ondas bravias do mar espumando suas próprias indecências. São como ondas bravias espumando no mar as suas próprias indecências. Ou seja, mostram com toda a força, com toda a fúria, as suas próprias imoralidades, as suas indecências, tudo aquilo que o coração deles estão cheios, eles mostram. Estrelas errantes para os quais estão preparadas mais densas trevas por toda a eternidade. Estrelas errantes, como os anjos que erraram e estão presos em cadeias. Deus os mantém presos para o dia do juízo final. Glória a Deus. Ora, foi quanto a esses que Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou: eis que vem o Senhor com milhares de seus santos, a fim de executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as suas malignas, todas as suas ações malignas que cometeram, e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele, contra o Senhor. O Senhor vem com seus milhares, o Senhor vem com os seus santos para julgar todas as pessoas que agem com as suas ações malignas que cometeram, e com todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram e proferem contra o Senhor. O Senhor vem, o Senhor não deixará passar por impune
aqueles atos, aquelas pessoas que têm vivido dessa forma. As pessoas vivem murmurando, se queixando, dominados por seus próprios desejos impuros. Os desejos que têm dominado essa sociedade são desejos impuros, promíscuos. Sua boca proclama arrogância, usam de adulação para conquistar seus objetivos. Parece que o Evangelho de Judas foi escrito assistindo o show da Madonna. Parece que ele teve uma revelação do que aconteceria nos dias de hoje. Provavelmente teve essa revelação do Espírito Santo, mostrando a ele o que aconteceria nos dias de hoje. Mas dá a impressão que ele estava presente quando o show da Madonna teve aqui no Rio de Janeiro. E ele pôde constatar tudo que ele relatou ali no Evangelho, dizendo toda a malignidade do gênero humano, a degradação da espécie humana, afastando-se cada vez mais do seu Criador, se envolvendo cada vez mais com a pornografia, com a podridão, ondas bravias que espumam no mar a sua imoralidade. Ondas bravias que espumam e mostram a sua imoralidade. O Senhor não vai ter por inocente tais pessoas. Querido, é hora de arrependimento. É hora de enxergar que o universo todo está se preparando para o advento da vinda, da volta do Senhor Jesus. Judas mesmo diz que nos últimos dias muitos se levantarão para escarnecer da fé. E o que nós vimos nesses últimos dias foi simplesmente um escárnio da sociedade, um escárnio das vítimas do Rio Grande do Sul, um escárnio da palavra de Deus, um escárnio do próprio Deus. O que mais precisa acontecer para que as pessoas reconheçam que as coisas que estão correndo no mundo, guerra, rumores de guerra, fome, pestes, agora essa inundação no Rio Grande do Sul. Jesus com seus discípulos estavam no barco, no mar da Galileia, e de repente surgiu uma tempestade que quase levou o barco a naufragar. Os discípulos, acostumados com aquela situação, desesperados, acordaram: mestre, estamos a perecer, acorda, socorre-nos. E Jesus acordou, deu ordem ao vento e à tempestade e acalmou aquilo. Aquela tempestade, por mais que os discípulos, pescadores, acostumados a lidar com aquela situação, era uma situação diferente. Era uma tempestade que não era natural, uma tempestade provocada por algo espiritual. Querido, o que está acontecendo nesse mundo são coisas provocadas pela natureza, mas provocadas pelo mundo espiritual. Querido, essa inundação no Rio Grande do Sul tem uma conotação espiritual. Não pode ser algo natural o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Acordam, abre os olhos, tirem as escamas dos olhos, volte-se os olhos para o Senhor. É hora de se arrepender e voltar para o Senhor. Se o Senhor não voltou ainda é porque Ele tem se mostrado misericordioso e longânimo para com todos, para que todos cheguem ao arrependimento.
Se ele ainda não voltou, é porque tem usado de misericórdia. Os dias são corridos, os dias são maus, a gente acorda e daqui a pouco já é meio-dia, já é 3 horas. Os dias estão passando muito, muito, muito rápido. Pois a própria palavra diz, se esses dias não fossem abreviados, nós não suportaríamos. Estamos no tempo do fim. Estamos entrando no princípio de dores. Princípio de dores. A natureza vai ser assim agora, fenômeno atrás de fenômeno. Tivemos esse no sul. Espera, se prepare que vem outros fenômenos naturais provocados pelo mundo espiritual, preparando o advento da vinda do Senhor Jesus. Não fique alheio a isso. Não ache que as coisas estão acontecendo dentro de uma normalidade natural. Não estão acontecendo dentro de uma normalidade natural. As coisas estão acontecendo porque precisam acontecer, porque tem pressa, porque o universo tem pressa, porque o espírito do anticristo tem pressa, porque o tempo dele está contado. O tempo dele está findando. A hora do filho, o Filho de Deus se manifestar está chegando. Ele sabe que o tempo dele está findando. Então é hora da humanidade voltar para o seu Criador. Volte-se para o seu Criador agora. Peça perdão, arrependa-se e reconheça Jesus como o único Salvador. Jesus como o único Salvador. Mas antes de eu terminar, quero orar pelo Rio Grande do Sul. Pai, não. Tua mão entregamos aquele povo rio-grandense, Pai, em nome de Jesus, aquele povo gaúcho. Deus tem misericórdia daquele povo. Deus tem compaixão daquele povo. Envia recurso, envia sustento. Ó Deus, faça com que as águas baixem, para que, ó Deus, as pessoas que ainda estão com vida sejam resgatadas. Ó Deus, e para que as pessoas que perderam a vida, ó Deus, os corpos possam ser retirados. Ó Deus, em nome de Jesus, libera, Senhor, a tua bênção para aquele lugar. Libera, ó Deus, a tua mão protetora, a tua mão, ó Deus, de misericórdia para aquele povo, para que, ó Deus, aquele povo seja restaurado, o Rio Grande do Sul seja reconstruído. Deus, em nome de Jesus, age com poder e glória naquele lugar. Ó Deus, e que após esse evento tão grande, extraordinário, Deus, eles possam reconhecer a grandeza do Deus vivo, do Deus verdadeiro, que só existe no Senhor. Toca no coração dos gaúchos, toca no coração do povo brasileiro para reconhecer o Senhor como o único Salvador, como Jesus como o único Senhor e Salvador. Tenha misericórdia do Brasil, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém.